Olá, bom dia pais, bom dia crianças. Vamos começar agora mais uma aula de matemática, onde o nosso conteúdo de hoje será números ordinários. Mas antes de irmos para o conteúdo, não esqueçam, em seus cadernos copiem a agenda de hoje, terça-feira, dia 26 de maio de 2020. Lembrando que nesse momento é importante que vocês peguem o calendário e circulem o dia de hoje, certo? Agora, sobre o nosso conteúdo. O que são números ordinais? Os números ordinais, eles servem para determinar a ordem e a posição de participantes em jogos, em competições, em corridas. Eles também servem para determinar posições em uma fila, por exemplo. E eles são determinados da seguinte forma: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e por aí vai. E quando a gente estiver falando de números ordinais, sempre depois do número, assim no cantinho do número, na parte superior, vai ter um símbolo, que pode ser assim ou assim, certo? Quando tiver esse símbolo, a gente já sabe que está se tratando de um número ordinal. Para vocês entenderem melhor sobre o assunto, eu vou deixar um videozinho animado aqui, certo? Prestem bastante atenção. Olá! Tudo bem com você? Nossa aula de hoje é sobre os números ordinais. Os números ordinais fazem parte do conjunto dos números naturais e são aqueles que indicam a ordem ou posição dos elementos em uma sequência ou lista. Usamos os ordinais para estabelecer a ordem nas seguintes situações: indicar o primeiro dia de cada mês. Lembrando que essa regra vale apenas para o primeiro dia do mês, hein? A ordem das pessoas em uma fila. Opa! Furar a fila não vale, tá? Dos competidores em uma corrida. Das casas em uma rua. Dos andares de um prédio. E outras tantas situações. Para a escrita dos ordinais, colocamos estes símbolos após os números. Veja novamente a fila que as crianças fizeram na porta do cinema. Qual lugar da fila Sofia está ocupando? Isso mesmo! A Sofia está ocupando o primeiro lugar da fila. Neste caso, dizemos que ela é a primeira. Usamos este símbolo porque a Sofia é do gênero feminino. Já o Pedrinho está ocupando o segundo lugar. Ele é, então, o segundo da fila. Este é o símbolo usado quando nos referimos ao gênero masculino. Observe na tabela como é feita a leitura de alguns números ordinais. Na primeira coluna da tabela, temos os ordinais do primeiro ao nono. Eles são primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Agora, veja como fazemos a leitura dos ordinais a partir do número 10, na segunda coluna da tabela. Nesse caso, ele é chamado de décimo. O seu seguinte é o 11º, e por aí vai. A partir do número 20, ou melhor, do 20º, seguimos o mesmo padrão. 21º, 22º, 23º, e assim por diante. Sabendo o nome dos ordinais a partir do 30º, como podem ver na terceira coluna da tabela, conseguimos fazer a leitura dos demais, que são 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º e 100º. Quer ver como isso funciona na prática? Voltando ao exemplo dos competidores na corrida. Você consegue descobrir em qual posição o Sr. Lobão está? Para isso, basta contar as posições desde o primeiro até ele. Sabemos, então, que são 8 posições, ou seja, o Sr. Lobão é o 8º. Não desista, Lobão!
No caso dos andares de um prédio, funciona da mesma maneira. Em qual andar o patusco está? Se contarmos os andares do primeiro até lá, descobrimos que são 23 andares. Ele está, então, no 23º andar. Viram só? É muito simples! Agora, vamos para a atividade. Prestem atenção que eu vou estar explicando quais páginas devem ser feitas e como é que vocês devem resolver cada questão, certo? Então, vamos lá! Bom, a atividade a gente começa por essa página aqui, onde a gente tem a questão 1, a questão 2 e a questão 3. A gente começa com esse quadrinho aqui, ó, de bordas vermelhas, onde tem uma informação aqui sobre números ordinais que as crianças devem ler. E aí depois a gente passa para a questão 1, que diz o seguinte: veja como a turma da Mônica está. Aqui a gente tem toda a turma da Mônica e acima de cada personagem vocês vão perceber que tem um número ordinal, certo? E aí embaixo a gente tem duas perguntinhas, na letra A e na letra B. Quem é o primeiro da fila e quem está no terceiro lugar, certo? Questão 2. Veja a turma correndo. Aí aqui a gente tem, ó, a turma da Mônica mais uma vez, aqui alguns personagens correndo. E mais duas perguntinhas, letra A e letra B. Quem chegou em primeiro lugar, de acordo com essa imagem aqui, quem chegou em primeiro lugar e se o Cebolinha está em qual posição? Qual é a posição do Cebolinha nessa imagem aqui, certo? Já na terceira questão, diz assim: escreva por extenso a ordem de cada criança no trem. Aqui a gente tem um trem. E aí temos de novo a turma da Mônica aqui. Vocês vão escrever por extenso. Lembrando que por extenso é a palavrinha, né, que representa o número. No caso aqui, a gente está trabalhando com números ordinais, então vai ser primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? Já que a gente tem 4 crianças, certo? Dando continuidade, a gente finaliza com essa página aqui, tá? Onde a gente tem a questão 4, questão 5 e questão 6. Na questão 4, ela diz o seguinte: veja o prédio onde mora a turma da Mônica. Aqui a gente tem um prédio, tá? E os andares estão numerados, tá? Com a numeração, com os números ordinais. Aí tem aqui nas janelinhas os personagens da turma da Mônica. Aí aqui embaixo a gente tem algumas perguntas, ó, na letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, onde vocês vão observar essa imagem aqui do prédio e vão responder essas perguntinhas, tá bom? Na questão 5, diz assim: observe a coleção de livros da Mônica. Agora complete o quadro com a posição do livro. Aí a gente tem aqui, ó, uma tabela que vocês vão preencher de acordo com a posição do livro aqui, ó. Lembrando que ele está em sequência, tá? Numa sequência dos números ordinais, começando aqui de baixo para cima, tá bom? Do primeiro, segundo e seguindo. Já na questão 6, diz o seguinte: complete os quadros abaixo com o antecessor e o sucessor de cada número ordinal. Ou seja, antecessor é aquele que vem antes e o sucessor é aquele que vem depois. Então, a gente vai ver aqui, ó, o sexto. Quem é que vem antes do sexto e quem é que vem depois do sexto? Aí vocês vão colocar aqui, ó, dos lados, certo? No segundo também a mesma coisa. E no nono a mesma coisa, certo? Então, essa é a atividade de hoje. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, assim que terminar de realizar a atividade, tira foto e manda para mim lá no meu WhatsApp. A qualquer dúvida que vocês tiverem, também podem estar mandando mensagem para mim, certo? Para a gente fazer as correções, fazer o acompanhamento, para a gente trocar ideia, tudo bem? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima!